Vai sair na Choquei. Choquei. Aspirantes a podcast. Do Distrito Federal. Nossa, que cabelo estranho! Ninguém me avisou que meu cabelo tava tão ridículo. Você tá muito Os mullets praiano. de anos 90. Você tá muito detal. Fixo, elenco fixo. Muito bem. Fichu é completo. Firme, forte, derrubando essa bebida de novo. Alguém gente, eu não tira a acredito. bebida do Daniel. Ah, não, gente. Eu bato a mão nesse negócio. Não tem como. Senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui com mais um. Pode, Por que não? Pode, por que não? Por que não? Por que não, minha galera? O nome do nosso podcast é Pode Por Que Não. Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui, senhoras e senhores, Elenco com o elenco fixo, Uhul. completíssimo. Todo mundo Segurou. animadíssimo para gravar. Estamos aqui hoje com cachaça e uísque. Patrocínio aqui E da água nossa, escondida. da nossa galera da 8 Bits Studio. Que Valeu, o Henrique, que é o nosso cameraman aqui, tá tratando de nos embriagar antes de começarmos o programa, né, Thiago? Exatamente. É uma palavra Careca. forte, né? Eles estão incentivando, né? Para que as E coisas tem conseguido, né? ajam naturalmente. Senhoras e senhores, direto ao assunto. Hoje vamos falar de coach. Ó! Coach. É, fazer igual o pessoal lá do Estratégia, né? Estratégia. Do Vamos grego. falar de coach, um processo que ora é bem visto, ora é É meme? meme, É ora meme. é banalizado, né? E Exatamente. nós estamos aqui com o nosso convidado, vamos dizer assim, do elenco fixo de hoje, Outro né? chapéuzinho. Hoje nós vamos explorar um chapéu novo, uma faceta nova do nosso querido Nick Dias aqui, o Nicolas Sartori, Estamos aqui. tá lançando um programa, né? Tá lançando Uma mentoria. uma mentoria, né? Uma Para mentoria. empresários. É isso aí. Então, fale-nos, conte-nos essa novidade aí. O que é que você está urdindo, meu querido colega? Falaloei a vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem, Carol? E Boa Thiagão? Boa noite. noite. Thiagão, módulo praiano. Isso aí. Né? Módulo Detal. Exatamente. Só de boa. Chique demais. É isso aí, cara. É isso aí. Falar sobre uma parada que eu venho me especializando nos últimos 10 anos aí, praticamente. Desde quando assumi uma parte lá na firma para falar sobre pessoas e tal. Para mim sempre fez muito sentido e o coach veio... Né, uma palavrinha meio prostituída, como dissemos aqui, né? Mas eu vou tentar desmistificar um pouquinho e falar sobre isso, né não? Maravilha. Não é não, Thiagão? É, cara, e assim, tem sinônimos para coach também, né? Porque eu acho que vale muito o desenvolvimento que você passa por todo esse processo. Sim. Teve uma época da minha vida que eu tive, sim, uma coach maravilhosa lá em Goiânia, Poliana Guimarães, né? Que é uma grande amiga hoje, mentor, e eu passei por esse processo e descobri muitas coisas que às vezes nem na terapia eu estava conseguindo extrair. Então, antes da gente... Acho que o mercado está prostituído assim porque existem vários coachings que não estão entregando o que prometem. Perfeito, Então, hoje a gente perfeito. vai colocar o Nicolas aqui contra a parede para saber o que está saindo aí desse processo. É né? isso aí. Vamos descobrir coach é gente, coach não é gente. Vamos desmistificar isso aí. Boa noite, né, pessoal? Muito obrigada aí pelo espaço. Também tive, acho que todos nós, então, tivemos coaches e mentor. Então, acho que vai ser bem legal compartilhar isso. E contar um pouco sobre o que isso gerou na vida de cada um. Carol, É isso. e onde que nós estamos nas nossas redes, antes da gente Antes começar? da gente começar, estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok e no Facebook, YouTube e Spotify, é claro, todas como @podpequenão. Então segue lá, que sempre tem cortes e a gente sempre está conversando com vocês. Maravilha. A gente tá precisando de seguidor, né? Já chega, nós estamos no 12º programa aqui, né? E a nossa mãe já tá seguindo lá há muito tempo, então é a sua vez aí de compartilhar e mandar para seus colegas também assistirem esse assunto aqui que é maneiríssimo, que é a questão dos coaches. E aí, Nicolas, eu gostaria Perfeito. de abrir aqui a nossa discussão com a primeira pergunta no nosso Pode Por Que Não, que é o seguinte: qual a diferença entre coach e mentor? Ou não tem diferença? Como é que isso funciona? Tem diferença sim, cara. Vamos lá. A pergunta é boa para ir desmistificando, né? O primeiro ponto, assim, né, quando a gente traz a figura do coach dentro de um processo de aprendizado, assim, vamos falar no prefácio, né, de um livro de coach, se é que ele existe,
ele fala exatamente sobre isso. Assim, coach não é terapia, coach não é conselheiro, coach não é nada disso. A principal ferramenta que o coach usa, né? O coach é o treinador, né? Coachee é o treinado, também só desmistificando uma coisa e outra. É o que a gente chama sobre PPS, né? São as perguntas poderosas de sabedoria. O coach não é o cara que dá opinião. O coach não fala o que deve ser feito. O coach não diz, cara, vai por aqui. Diferente no processo de mentoria, né? Quando você busca um mentor, você busca uma referência. Então, você precisa desenvolver, sei lá, comunicação assertiva, visão sistêmica e tal. Você procura uma pessoa que tem essa qualidade, né, aflorada, né, que é perceptível aos olhos nu. E então, você procura essa pessoa para buscar um conselho, buscar um aconselhamento, uma mentoria. E aí sim esse cara fala, olha, para você fazer isso, você tem que fazer assim, para você fazer aquilo, você tem que fazer assado. Existe uma interferência de fato, uma opinião pessoal para a orientação, né? O coaching, ele não orienta. O coach pode ter, assim, numa sessão, né, que a gente fala, 10 sessões, um encontro lá de coaching, você percebe o que a pessoa tem, sabe ali, né, isso já com experiências e tal, mas você não pode, cara, falar assim, cara, você não tá percebendo que você tá... que você é um cara mega orgulhoso e que você tem que se curar desse orgulho que te fere, que te cega das decisões? Você nunca pode fazer isso. Isso é antiético, isso é anti tudo. E, né, Thiago, você colocou esse ponto, falando o que é, o que não é, os coaches, né, essa coisa meio prostituída. Tem coach aí que quer falar o que você deve fazer. Sim. Entendeu? O princípio básico ali de coach, quando você vê um cara emitindo opinião e dizendo o que deve ser feito, pulou o corguinho. Entendi. Pulou o corguinho. Esse é um dos principais pontos entre mentoria e coach. E aí, até dando continuidade, a gente escuta muito que a mentoria tem muita relação com alguém que já viveu aquela experiência. Então, é uma pessoa que vai te mostrar atalhos, caminhos. Nesse sentido que você está falando sobre essas diferenças, um coach necessariamente precisa ter vivido esse mesmo caminho? Então, por exemplo, eu quero ser diretor numa empresa. O meu coach necessariamente é um diretor? Boa, legal, Carol. Né, com relação ao processo de coaching, não. Ele não precisa não necessariamente ser um diretor. Até porque o que a gente acredita muito, né? E aí, tentando remar um pouquinho aqui, o coaching é o que... O coaching não, a posição de diretor, a posição de gerente, a posição, o que quer que seja, né? O que vale... De liderança em geral. De liderança em geral. De alta liderança. É um estado do que eu faço. Do que, de fato, eu estou fazendo, né? O processo de coach, ele vai mais na base da pirâmide, né? A gente tem uma pirâmide, uma tríade, né? Que a gente coloca sobre a base da pirâmide uma identidade, no centro de uma pirâmide a capacidade e no topo da pirâmide o merecimento. Então, são crenças que nós adquirimos ao longo, né, das nossas vidas, onde temos a base dessa pirâmide de crença, uma crença de identidade, que fala sobre o que eu sou, uma crença de capacidade sobre o que eu faço e uma crença de merecimento sobre o que eu tenho. Então, o fato de ser diretor, de querer me tornar diretor, de querer me tornar gerente ou qualquer cargo de liderança, está mais ligado à crença de capacidade, à crença do que eu faço. Sabe aquela pegadinha que eu vou falar assim para vocês antes, cometia de forma fácil? Quando a gente vai fazer uma palestra, e aí tem lá, quem eu sou? Aí eu tô lá, eu sou o Nicolas, gerente de supply da Brasal Refrigerantes, trabalho há 17 anos. Cara pálida, isso não é quem é você, isso é o que você faz. Então, diferente, né, dessa pegada sobre quando a gente trilha esse caminho de sou, estou e faço, né, e mereço, o coach vem numa pegada para falar sobre as tuas crenças de identidade. Quem de fato você é, o que você quer, né? Para antes disso tudo, para depois, na verdade, falar sobre o que você quer fazer, o que você está querendo se capacitar para ser, na verdade, né? Para estar desenvolvendo essa atividade. Então, falando assim, o principal ponto, respondendo, não necessariamente o cara precisa ser um diretor, mas o fato dele não ser, coloca alguns pontos em xeque, algumas PPS, inclusive para descobrir se o cara quer só ser diretor por um salário, quer ser diretor por um status, exatamente. Ele trilha alguma coisinha antes para dizer assim, legal, que bacana, super valioso. Por quê?
Uhum. O que te brilha os olhos? Ah, cara, e aí, enfim, vai desdobrando uma série de outros fatores. Né? Legal. E Nicolas, como que eu, assim, descubro que de repente eu estou no momento em que eu preciso passar por um processo de coach, que eu preciso ser coach quando eu, poxa, me vejo estagnado na carreira ou quando eu quero simplesmente mudar alguma realidade. Em que momento, assim, que eu, enquanto, né, uma pessoa que está... sei lá, um pouco injuriada com alguma situação, seja profissional, seja pessoal, quando que é esse estalo, assim, poxa, seria uma boa procurar um coaching para me ajudar nesse processo? Legal, Tiagão, legal. Assim, o processo de coaching, ele nada mais é do que um facilitador, né? Para que você atinja o seu objetivo, o seu papel. De forma bem lúdica, assim, a gente fala, né? Hoje nós estamos num ponto A, né? Hoje é um ponto A. Ele é um estado de declaração do seu estado atual. Você está no ponto A e quer chegar no ponto B, certo? Então, eu tenho hoje a missão, vamos fazer uma analogia com a empresa, que eu falo muito com o empresário. A missão do cara está ligada com a missão da empresa. Então, missão onde eu estou hoje. O próximo passo disso, no planejamento estratégico, por exemplo, é a visão. Então, é onde eu quero estar, que é o plano B. Tanto vale para a empresa ou para o lado pessoal de vida. Quando você tem uma visão clara de onde você está hoje e você quer chegar nesse plano B, você desenvolve um plano de ação para ligar o seu plano A para o plano B. Check. A princípio é isso. O coaching, ele é esse como. Né? O processo de coaching, ele estrutura através de uma smartização de meta, né? De deixar isso mais específico, mais tangível, mais mensurável, aplicável, relevante e temporal. Porque se você não smartiriza uma meta, ela é um sonho. Ela é um anseio, um desejo. Smartirizar? Smartirizar é uma palavra que vem no inglês, né, de smart, né? Tornar alguma coisa smart. É torná-la algo mais palpável, algo mais concreto. Então, eu quero emagrecer. Quero emagrecer é um desejo, é um sonho, é uma vontade. Cara, quero perder 10 quilos até dezembro de 23. Isso é uma meta smart. Ela é específica, porque quer perder uma determinada quantidade de peso, ela é mensurável, porque quer perder 10 quilos, ela é atingível, não pode ser nada sonhador, relevante, afinal de contas faz bem para minha saúde, e é temporal, porque não curta espaço de tempo. Eu adoro esse termo, e assim, eu utilizo em qualquer projeto que a gente vai iniciar, se não tiver uma meta smart... Você já parte errado, né? Já começou mal. Excelente, Nicolas, que bom que... É isso aí. E então esse processo de coaching, Tiagão, é quando você tem uma dificuldade de elaboração desse plano. E outra coisa que eu vejo também é quando, na confusão entre ser e ter, né? Dá uma filosofada aqui, né? Depois de uma bebida, enfim. Entre essa diferença de ser e ter, é quando alguns empresários, eu encontro algumas pessoas, quando colocam a felicidade em cima de algo relacionado a quando eu atingir tal coisa, quando eu virar tal coisa, quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu vou ser feliz, ou eu vou ter a vida plena, ou eu vou ter... Porra, bullshit, né? Quando o cara atinge isso, e é óbvio que ele vai encontrar nada, que ele achou que ia encontrar o tesouro no final do arco-íris, então, pô, nada. Ele cai num choque de realidade, assim, né? Ele cai em algo que precisa... ser revisto. A gente fala sobre isso, arrasta pra cima. A gente conversa sobre esse... Achei minha chance de polemizar. Vai, Daniel. Eu tô com medo desse momento, gente. Baseado no que você acabou de falar, que ser e ter, né? Cara, por muito tempo, eu achei que isso aí era besteira. Valendo. E eu ainda não tô muito convencido de que não seja. Certo. Porque é o seguinte, cara. Você quer alcançar um determinado objetivo. Você bota essa meta smart lá. Até tantos anos de idade, eu quero chegar no salário tal, eu quero chegar no cargo tal. E aí você só vai ser feliz quando você chegar lá, não? Não. Essa é a tua opinião? Não é a minha opinião, é uma pergunta pra você. Ah, sim. Por que não? Por que essa meta... Como é que funciona isso, esse processo, esse caminho que a pessoa vai seguir? Realmente, a gente trabalha muita frustração quando não chega lá. Fica frustrado, é difícil. E realmente chegar lá e conquistar aquilo que você botou como meta
Não essas metas, emagrecer e tal, mas tô falando aquela meta mesmo. Sabe aquela meta? Parrudona, assim, um negócio Vida. top. Aí que você fala assim, agora... Que vai mudar o patamar, né? Outro patamar. Next. Essa meta aí que eu tô falando. Pô, essa meta aí é lá que eu vou ser feliz, mais do que eu sou hoje, não? Não. A nossa linha de... Não é nossa linha, tô colocando uma seita aqui, né? Aham. Faço parte de uma seita diferente aqui, né, galera? A linha de raciocínio, cara, é que a felicidade, ela é a tua jornada. A felicidade está no caminho. Vamos pensar numa viagem daqui para São Paulo, vou pegar um carro e vou chegar em São Paulo daqui a 12 horas, 10 horas de viagem. No detal. Né? No detal. No detal. Boa, no detal. E, cara, quando eu chegar lá no detal vai ser top, vai ser fera, vai ser fantástico. E você, ao sair de Brasília e ficar 10 horas num deslocamento, a tua vontade, a tua felicidade em viajar, em estar no novo ambiente e tal, começa a partir do momento que você chegou no JK, no posto ali, desce, come um cheeseburger, um pão com ovo. Sorri com a galera porque tá indo pra lá. Porque né? tá indo pra lá, vai sacanagem, é brincadeira, continua mais um pouquinho, para no Grau, ali em Uberlândia tem o Grau, né, comer não sei o quê. Bolo com café. Bolinho com café, exatamente, um espetinho de frango empanado, É. que adora aquele espetinho de frango, lembra muito da minha infância. Para em Ribeirão Preto, toma um chopp, passo 2 dias em Ribeirão e continuo viagem até chegar em São Paulo. Essa é a jornada, sabe? Ela se torna muito vazia no nosso conceito, e aí a gente pode falar disso a posteriori também, mas que quando você chega lá de fato, você fala, porra, eu coloquei tanta energia, eu coloquei tanta dedicação, eu coloquei anos de vida aqui. É isso? Acabou? Tem mais nada agora? É o que tinha para hoje. Então, a frustração, quando ela vem, a vida não para, né? Assim, a meta, a felicidade, porque quando você coloca uma meta, você coloca algo que você precisa realizar, ele não é o fim. Sim. Ele é o meio. Até porque a tua meta é uma... felicidade está no caminho. É isso? É isso aí. Ela faz parte dessa jornada, mas é uma crença de capacidade. Quando você atinge uma meta, você fala assim, caraca, consegui fazer essa parada aqui, consegui realizar. É uma capacidade, um merecimento teu. Mas e cadê a base da identidade, de tudo que você é e de tudo que você faz, né? E isso me lembra muito aquele livro sobre Comece pelo Porquê, né? Porque tem uma questão que é a sustentação desse caminho. Quando você faz uma meta vazia, por exemplo, a gente está falando aqui de perder peso, e aí, sei lá, é por estética, mas estética não é uma coisa relevante para você. É muito difícil você conseguir sustentar isso. Então, ter um porquê, né? Se você tem um porquê muito forte, esse desafio do caminho também te sustenta, né? Então, é muito... essa questão de ter templates, enfim, falar da meta Smart, para além disso, ela não pode ser vazia, né? Porque, por exemplo, perder peso, ou sei lá, ir no detal pode ser irrelevante para a maioria de nós aqui. E aí, Pro Thiago, não. não. Pro Thiago, não. Eu não sei como é que o Thiago não foi. Eu não fui. Tá atolado de trabalho, né, bichão? Coitado. Mas eu acho que essa questão também, aí, talvez, né, Nicolas, sobre sustentar isso e ter essa clareza do porquê. E até complementando com a minha pergunta, que eu tenho feito consultorias com empresas pequenas e eu vejo empreendedoras no geral, né, mulheres e tal. E por mais que pareça simples falar de missão, visão, valores, é muito complexo, porque as pessoas não têm essa visão, não é simples, né? É muito fácil você chegar numa empresa e ter isso declarado na parede, bonitinho, mas quando você fala com empreendedores que é um dia de cada vez, essa visão de longo prazo ela é dificílima. Ela é dolorida. Ela é dolorida, Sim. né? É difícil achar o porquê, gente. É muito difícil achar o porquê. E aí eu queria que você comentasse um pouco disso, assim, né? Nesse quesito de coaching, quais são as dores que você trabalha, o que você mais escuta, quais são os desafios? Cara, olha só, eu tô com um cliente agora, né, uma distribuidora de produto de limpeza em Sobradinho, um cara que é, tubarão, assim, pra venda, é um cara fantástico. O Jonatas, ele é um cara que assiste os podcasts, a gente já falou sobre isso. A empresa dele, e eu tô falando o nome assim abertamente porque ele já falou que eu já até criei lá a prova social para falar isso no Instagram, vou colocar a história dele. E tem muito a ver sobre isso, assim. O cara, quando eu parei, e aí eu falo isso para ele abertamente, né? Falei, cara, produto de limpeza. Se tinha uma parada que se um dia eu parasse para pensar em fazer, eu nunca iria para produto de limpeza. Que negócio meio... Não tem glamour, né? Não tem... Caraca, eu sou dona... Eu falei, a pergunta que eu fiz para ele, falei, por que produto de limpeza? Ele falou assim, cara,
Eu sempre quis empreender, empreendia com o pai dele, uma vida bem legal, assim, sobre crescimento. E quando ele quis empreender, ele falou, cara, eu quero vender um produto que todo mundo um dia vai precisar. Eu falei, podia ser caixão, né? Vai precisar, né? Vem caixão e tal, mas enfim. Tá no mesmo propósito. Água. Batendo na mesa aqui, só pra garantir. Eu achei super legal o propósito dele. Ele falou assim, cara, eu quero um produto que tenha demanda. Eu vou ligar para uma empresa, para uma escola, para uma clínica, para um restaurante, para uma padaria. O cara vai não comprar de mim porque ele tem. Ou porque ele compra de outro cara. Mas ele dizer para mim que não precisa, ele precisa. Então é um produto que tem demanda. E aí ele começa de um propósito e começa de uma história toda dessa. E aí é um cara que está exatamente no ponto que você falou, que ele não é pequenininho, o suficiente para falar assim, pô, tô aqui, tô de boa, tô tal. Tá crescendo, tá passando pela dor do crescimento e tá trabalhando muito na operação e tal. E o meu propósito, me ajuda com ele, é de colocá-lo um pouco mais, né, pro estratégico, né, na pirâmide estratégico, tático e operacional, que ele possa sair do operacional e um pouco mais pro estratégico. Linkando a missão dele de vida com a missão da empresa, nas PPS, e aí a parte do coach me ajuda muito nisso, porque na verdade ela não está no pacote. Mas quando eu converso com a pessoa, que é uma pessoa que está tomando as decisões, eu pergunto para ele e falo assim, o que você vende, cara? Cara, eu vendo produto de limpeza. Eu falo, não, você não vende produto de limpeza. O que você vende? Aí, cara, escorrega daqui, vai dali, aperta, não posso falar e tal. Quando o cara te liga, o que ele tem? Cara, ele tem um problema. Então o que você vende? Pô, eu vendo uma solução. Ah, que top. Então você vende solução. E como é que é essa solução? Cara, o cara não consegue limpar uma coifa engordurada, não sei o quê. Inclusive, estou aprendendo muito com ele, né? As limpezas, a sujeira, ela vem de 3 formas. Inorgânica, orgânica ou graxeira. Só dessas 3 formas. Como é que os produtos de limpeza se dividem? PHD ácido, PHD básico e PHD. pH, né? pH. Desculpa. É que falou PHD e pH. tal. O pH ácido, Ácido. um pH base e um pH neutro. Um pH zero. Então, para produto orgânico, agora não vou saber exatamente, desculpa aí, Jonathan. Vamos para um podcast de limpeza agora. E ele falou sobre um e outro. Cara, e é coisa simples. Sim. E são decisões que você fala, cara, tá aqui, tem um propósito, tem um porquê. E quando ele começou, ele veio falando sobre a necessidade de querer ajudar. Ponto. Chegamos onde a gente queria. Ele queria vender solução. E vender produto de limpeza era um como. Que hoje está dentro do mundo de limpeza, mas amanhã pode ser qualquer outra coisa. Então, quando o cara entende o para quê da existência dele, na verdade, aí ele apaga a missão dele e fala assim, estou aqui para ajudar a solucionar o seu problema da melhor forma, ao menor custo, com o melhor benefício, custo-benefício e tal. Cara, não estamos mais falando de produto, a gente está falando do cerne do negócio, para que ele existe. Bacana. Quero te perguntar agora uma coisa mais voltada para a prática. Então, nós entendemos o que é, mania de estruturar. Entendemos o que é, tiramos as dúvidas sobre o processo, o que é o processo, quando se sentir pronto para ir para o processo. E agora eu queria falar um pouco de quais as principais ferramentas e como se dá o processo. Como é que é a execução dele, né? Legal. E uma dúvida que eu tenho, assim, eu tive esse ano um coach, né? Daqui a pouco a gente vai pro pod, porque eu fiz e eu vou contar essa história, mas a pergunta é, eu comecei o meu processo, como em outros que eu já fiz 3 processos desses, e eu comecei esse ano um pouco cético, dizendo assim, cara, Todo mundo começa, cara. É sempre assim. eu não vou sempre aprender mais Assim. nada, eu já tô com essas técnicas aí. Eu já tô querendo ir pro A prática. outro lado, né? De fazer. de repente mentorar alguém. E como que se dá o processo? Como é que ele acontece? Uma vez fechando, eu e você que pode ser meu coach, te contratei. E aí? O que fazer? Cara, primeiro passo, a metodologia que eu me formei nessa escola da Febracis, né, Escola de Negócios, a gente fala sobre a metodologia CIS do processo, que é o Coaching Integral Sistêmico. Primeira coisa, a nossa vida ela é indivisível, e aí a primeira ferramenta básica que o coach trabalha é o MAS, que é um Mapa de Autoavaliação Sistêmico. A nossa vida é indivisível. O que você quer dizer com isso? Que não tem como falar assim, cara, eu conheço o Daniel é uma pessoa extraordinariamente legal dentro do trabalho e tal, mas é um mega FDP fora da empresa. Cara, se você é FDP fora da empresa, vai ser dentro da empresa. Você não tem como ser duas caras, você não tem como ser um cara diferente, entendeu? Uma hora a máscara cai. Uma hora a máscara cai, exatamente.
Então, o MAS, né, o Mapa de Autoavaliação Sistêmico, ele traz 11 áreas da vida e você vai mapear quais são essas notas. Então, de 0 a 10, como é que é a sua vida da saúde, conjugal, a sua profissional e por aí vai, religiosa e tudo mais. 11 áreas? 11 áreas. Uau. 11 áreas. E, cara, e dentro dessa avaliação, a gente pega as 3 menores áreas elegíveis ali, né, que foram... A gente não, né? Me corrigindo aqui, eu acabei de falar que isso vem do coach. Ele, com base na avaliação dele, a primeira pergunta que a gente faz, essa roda da vida, roda? Se a gente pegar isso aqui que você fez, ela empurrar, ela anda? Puta, cara, tô vendo aqui que eu botei 7 para uma coisa, não sei o que, 3 para saúde, 2 para conjugal. Como é que essa roda roda? Não, ela não roda. Então essa é a tua vida. Tua vida não roda, tua vida não anda. Com base na teoria da corrente, né, que a gente fala, a força que uma corrente tem está no elo mais fraco. Então, ou seja, esse elo, se ele tiver mais fraco, a força que ela vai resistir é o primeiro elo que soltar. Dentro da roda da vida, a sua vida gira na menor nota que a sua vida tem. Eu, no meu último MAS que eu fiz, por exemplo, deu saúde. Eu coloquei, cara, eu preciso melhorar minha saúde. Eu vim de um jeito e tal, hoje eu tô de outro. E o meu coach, eu sou coach hoje e eu vou falar assim, né? A pessoa tem que estar muito evoluída na vida para não ter um coach. Minha vida onde anda girando. Vou falar igual o Paulo disse. Que interessante, fala mais, né? Para puxar a língua. Paulo Vieira fala sobre isso. Inclusive está lá no Allianz Parque hoje. 33 mil pessoas no Allianz Parque hoje. Vamos polemizar sobre Paulo Vieira já. já. Então a sua vida gira num elo mais fraco. Se a tua nota é 3, seja para conjugal, seja para o que quer que ela seja, ela vai girar no elo mais fraco. Então a sua vida tem a força do teu elo mais fraco. Selecionando isso, a gente parte por um plano de ação, de um plano A para um plano B, através das 3 menores notas e começa a estruturar um plano de ação sempre com PPS. É o cara que vê isso. É o cara que escolhe. Cara, com base nessas 3 menores notas, isso vai te ajudar a chegar no ponto B que a gente Só falou lá repetindo atrás? pra galera, PPS Pergunta poderosa de sabedoria. E é tão legal isso que você está falando que está me dando uma nostalgia. Eu passei por esse processo de coaching, foi em 2017, 2018. E na minha roda, o lado que apareceu com a nota mais baixa foi o espiritual. Olha só. Aí eu fiquei assim, meu Deus, tá. Então, para sair do meu ponto A, para chegar no ponto B, eu preciso... Você falou, meu Deus. Exatamente. E assim, eu sempre fui muito cético, sempre fui uma pessoa extremamente cética, não acreditava em nada de baboseira de astrologia, hoje eu já não acho que é baboseira, eu brinco muito com isso, eu adoro, faço mapa astral e tudo mais. Então eu era essa pessoa e a Poliana, né, que foi a minha coach durante esse período, para sair do ponto A para o ponto B, a gente fez esse estudo e tá lá a roda. Vou trabalhar um lado espiritual. Porque isso, de alguma forma, está impactando. A roda não está girando. Okay. Amigos, família, saúde, estava tudo correndo bem. Saúde nem tanto, mas o espiritual que me preocupava. Eu descobri, Nicolas, que eu não queria ir do ponto A para o ponto B. Eu descobri que eu queria, na verdade, ir para o ponto C, naquele processo das perguntas, né, de sabedoria que te levam a entender nessa jornada o que vai te fazer feliz. Eu já tinha conquistado muitas coisas profissionalmente, mas chegava lá naquele ponto e falava, era só isso, faltava alguma coisa. E eu entendi, sim, que era nessa questão espiritual. Depois disso, cara, com relação ao lado profissional, graças a Deus, assim, tudo correndo bem, mas assim, todas as outras frentes, elas foram se abrindo e agora parece... É tão clichê, né, às vezes a gente falar isso, mas assim, por experiência própria, galera, tudo em volta da minha vida para poder atingir os objetivos é que valem a pena. Hoje eu estou feliz porque eu estou morando ali perto do meu serviço, estou tendo uma vizinhança bacana. Isso está me fazendo feliz. Que é trivial, né? Que é tão simples. Exatamente. São coisas simples. Estou morando mais próximo da minha família. Isso é muito importante para mim. Antes eu estava lá em Maceió, longe de todo mundo, mas morando de frente para a praia. Então, assim, é tão bacana isso. E aí tem essas descobertas, né, que a gente faz. Tem algum insight, tem alguma coisa muito maluca que aconteceu em algum desses processos que você fez? Eu tenho certeza para a Poliana
foi assim, caramba, esse menino aqui tá precisando encontrar Deus. Tá precisando fazer alguma Deu uns coisa. folhetinhos lá do... Mas aí Testemunho de Jeová. eu trabalhei muito esse lado espiritual nesse período, assim. Mas aconteceu Cara, já terrível. alguma coisa maluca, assim? Ah, cara, tem bastante história. Tem coisa que, por exemplo, para descobrir. Falando, por exemplo, dessa parte religiosa, eu fiz logo quando a gente se forma, né, na formação de coach lá, a gente chama de pro bônus, que a gente tem um acesso à ferramenta e para adquirir horas de voo, né, num simulador de avião e tal, horas de voo que a gente precisa ter. O advogado, né? Fazendo 0800. Eu comecei a fazer 0800 e comecei a atender várias pessoas, cara, que foi fantástico. Foi uma das fases que eu mais, de fato, evoluí na prática ali. E um cara super cético, super sem acreditar, e olhava para uma figura de Deus ali, não conseguia chamar de pai e tal. Eu falei, bom, vamos lá. Te incomoda? Cara, não me incomoda. Perfeito, se incomoda o coach, vai incomodar o coach? Bola pra frente, vamos seguir. Lá pelas tantas, ele começa a falar sobre uma relação super abusiva com o pai. Falei, poxa, interessante, fala mais. Você quer... Não entendi, você quer que fale mais sobre isso? Não, eu falo. Cara, e aí o meu pai, não sei o que, era um cara que eu tinha na minha cabeça como um herói. Pô, era a figura paterna, era o homem da casa e tal. Pô, e ele batia na minha mãe. Pô, e ele batia em mim. E eu olhava assim, caraca, o meu herói bate nas pessoas que eu amo. O meu herói bate em mim. Como é que eu chamo esse cara de pai? Sim. Beleza, e vida que segue. E vai daqui, vai dali e tal. Quando ele trouxe depois, novamente, esse ponto de fé, de religião, eu virei para ele e falei assim, né, cara, você trouxe isso de novo. Tem alguma correlação? O que você sente sobre isso e tal? Cara, eu não sei. Assim, eu não consigo olhar para Deus e chamar de pai. Eu falei, interessante. Aquela história lá na sua infância sobre o teu pai, você acha que pode ter alguma relação? Que você olha para Deus e não enxerga ele como um pai, porque o pai terrestre não era um cara bom? A palavra pai não tem um bom significado. Não tem um bom significado. Assim, ó, esse cara desagou, começou a chorar. E ele começou a associar. Ele falou, cara, tá aí. Essa figura paterna de pai mesmo, pra mim, não faz sentido, porque meu pai foi um cara não só omisso, né? Antes fosse omisso. Mas ele foi detrator, né? No NPS lá, detrator, neutro e promotor. Você recomenda, né, esse pai? Não, né? Exato. Super não. E, cara, a gente saiu desse processo que não foi para tratar sobre nada religioso nem nada. O cara destrava uma chave para falar sobre a infância dele, sobre essa figura paterna, e ele associava com essa figura de Deus. E esse cara saiu dali, cara, para ir procurar uma igreja, né? Aí foi uma evangélica no caso, mas eu não estava ali para isso. Exatamente. E assim, tem que estar aberto. O coach tem que estar... Cara, ele tem que contar a vida ali. Tem que contar a vida. Gente, não adianta você ir para uma sessão, seja de terapia, de coaching, nada. E vai falar, você julgado, você não sei o quê. Ficar com vergonhinha de falar as coisas que você anda fazendo, você não sai do lugar, não. Sai não. Sai não. Eu abri um livro lá, e agora? O que eu vou cuidar de espiritualidade? Aí que a gente vai descobrir. Tem tanta coisa que te faz bem se você trabalhar ali aquele lado. Então, você vai destravando isso. É muito bom. Cara, e quando você parte por um processo de rejeição de pai e de mãe, o que eu vejo? É a falta do perdão. Sempre está amarrado muito à falta do perdão. Por quê? O cara não entende porque apanhava, porque batia, porque a mãe batia, porque o pai batia na mãe, porque batia no irmão, e o cara bebia e era um alcoólatra que era tal. Não, né? Hoje em dia. Eu não sei porque que ele olhou pra mim. Não entendi nada. Os alcoólatras de hoje em dia dormem, né? Antigamente batia. Mas, enfim. Quando você entende a figura do perdão e existe uma ferramenta para isso, você passa a olhar para o teu pai ou para tua mãe ou para essas pessoas, que é uma coisa que a gente fala muito no coaching, né? Nós somos, né? Nós crescemos com as crenças que temos através de ciclos de repetição. Sim. Então, o que nossos avós fizeram foi passado para os nossos pais, foi passado para a gente, e a gente está passando para os nossos filhos. Cara, se a gente soubesse o risco que é, né, ser pai desmiolado e só replicar padrões, é absurdo, né, quando a gente tem essa consciência. Mas essa figura de perdão, quando eu vi e apliquei pela primeira vez, uma ficha que me cai é assim: você
né, não daria conta de ser filho do teu avô. Olha como isso Que é profundo. profundo, hein? Olha como isso é profundo. Eu vejo meu pai, já falei isso pro meu pai, a gente já trabalhou muito aberto, apanhava quando era menino, não sei o quê. Fiz muita coisa errada, obviamente. Mas, enfim, veio a surra nessa época. Cara, quando eu olho pro meu pai, e hoje, com essa consciência, numas conversas de domingo, eu converso com ele. Pai, mas fala pra mim, como é que era o vô? Não, teu avô, eu pegava o olerite, pegava ele, entregava na mão do meu pai, e ele pegava o dinheiro dele e me dava o resto. Quanto que ele tirava? Ele tirava 60% do meu salário, 50% do meu salário e me dava o resto. E aí? Não falava nada, e era isso e tal, e eu apanhei na rua. Meu pai uma vez ficou pelado no meio da rua. Com 18 anos de idade, ele tomou uma surra e meu avô arrancou a roupa dele. Cara, meu pai, eu hoje olho pro meu pai e falo assim, caraca, tá muito bem. Sim. Ele tinha tudo pra ser um cara completamente perdido, completamente alienado e tal. Mas você fala, cara, olha isso. Então, quando eu entendo que ele teve uma criação super ruim, rígida e tal, eu olho pro meu pai e falo assim, porra, pai, eu te perdoo por tudo que você fez comigo. E, cara, e aí vem a história do perdão, e vem as lembranças, as crenças, e aí você começa a olhar sobre a identidade de uma forma mais funda, de uma forma mais... Mas, Nick, deixa eu mais perguntar. dentro. Não sei se eu cortei. Não? Pode falar. Nick, assim, nesse caminho que você colocou aqui, será que não vai muito para um lado psicológico da questão? Eu tô com uma expectativa de ouvir de você um pouquinho sobre a parte técnica da coisa, assim. Como que você ajuda alguém a atingir um objetivo? Como que você ajuda a pessoa a... Ou não tem nada a ver? Eu posso Por até exemplo, eu posso falar abertamente, todo mundo sabe. Eu tenho um objetivo muito claro de me tornar um diretor na empresa que eu trabalho. E aí, toda vez que eu vou pro coaching, eu já tive 3, eu sempre vou. E aí? Qual será o nosso plano Você quer um sólido para eu plano, assumir né? uma diretoria na empresa que eu trabalho? Né? Então, sendo bem transparente. E aí, é assim mesmo? O cara pode chegar para você com essa proposta, por exemplo, o empresário. Cara, como é que eu faço? Eu quero abrir mais 4 lojas. Eu quero aumentar o meu faturamento em... Quero tirar pro Prolabore. A Carol que tá doida pra tirar um Prolabore. Ai, gente, vai chegar esse dia. Vai chegar. A gente vai comemorar aqui. Caramba, vai trazer um uísque para nós. Vai. Mas e aí, Nick? Parte prática da coisa. Make money. Make money. Fala, Carol, você como... Não, até queria complementar essa questão do Daniel, porque assim, talvez na prática a gente não esbarre com a questão técnica, né? E até pode ser um ponto para você comentar, porque quando você conversa ou participa de grupo de apoio com empresários, você entende assim, toda essa galera, por exemplo, conhece uma meta smart, conhece método, mas na hora de aplicar tem algum impeditivo e às vezes é comportamental. E aí, talvez... Procrastinação. Isso seja uma base. Então, entender se começar por isso faz sentido, não faz? Queria que você comentasse um pouco disso nessa prática. Embolamos seu meio de campo. Essa tá boa. Essa tá legal. Cara, olha só, muito bom questionamento. Tudo o que o coach fizer, ele vai trabalhar com o lado comportamental do cara. E esse ponto é perfeito. Qual é a premissa que a gente tem? Falando em termos técnicos, nós 4 aqui temos a mesma competência para assumir um cargo de diretoria, que o Daniel tá falando. A mesma. O que vai diferenciar a gente é o como a gente faz, como a gente age. Tem a própria crença limitante, e aí é uma crença de merecimento, que pode ser um dos motivos, e isso precisa de muita conversa, de muito papo. Quando alguém vira pra mim e fala assim, cara, mas toda vez que eu tento ali, eu vejo que eu tô conseguindo, e eu não consigo. E, cara, eu travo, e eu passo, e aí eu tenho, no ciclo da vida, né, eu chego num ápice disso, vou pra um vale, vou pra um ciclo, vou pra um vale. Normalmente, não é regra, tudo que a gente fala sobre comportamento humano, nada tem regra, mas... tudo tem um padrão, que é diferente. Eu já peguei vários casos nesse sentido, assim, nessas conversas, do cara ter crença, e aí de vida, que ele não pode ultrapassar o patamar de profissionalismo, de finanças, de patrimônio do que os pais. Quando você está num patamar muito próximo do que o seu pai fazia, do que o seu pai tinha, você fala assim, cara, se eu ganhar mais do que o meu pai, ele pode entender como um desrespeito para ele. Você se auto-boicota. Sem pensar, né? Sem pensar. Autossabotagem. Autossabotagem. Inconsciente total. Inconsciente total. Pô, cara, quando eu fico rico, eu quebro a empresa. Eu tenho dinheiro, eu quebro não sei o quê.
esse cara tem um problema de crença de merecimento, porque se ele ultrapassar aquela barreira, pode ser interpretado como um desrespeito para a família. Pô, como assim? Eu tô ganhando mais do que o meu primogênito, que meu pai, que minha mãe, enfim. Isso é um dos motivos para uma vida cíclica de ganhos e perdas. São os fatores limitantes imperceptíveis. Imperceptíveis. Exatamente, que são as autossabotagens, é o que você classificou. Sem entender e sem saber por quê, eu me saboto para que eu não ultrapasse essa barreira dos 40k por mês. Você vê aquela mina maravilhosa na boate, você tá solteiro, você fala, vou cara, chegar... não é muito bonita, eu não vou. Ela é muito gata. Eu não vou. Lógico que eu não vou. Crença de merecimento, cara. Aí vai lá um... Crença de merecimento. Vai lá Um feio corajoso. Vai lá um gordinho careca que faz ela rir. Pronto, acabou. Ela tá rindo. Não, isso... Essa mina eu não quero. Pode ser um mino. Um mino. Legal. Em casa. Em casa. Bicho é ciumento, não? Vixe. Corta essa parte. Thiago chegou aqui todo... Tô vermelho aqui. Eu posso jogar uma polêmica? Você tem mais alguma pergunta? Duvido. E aí, você falando sobre essa questão dos altos e baixos da roda, tem uma percepção que a gente tem que quem trabalha nessa área de coach está sempre falando de alta performance o tempo inteiro. Isso parece ser humanamente impossível. E aí entra o meu ponto. Não é tóxico você dizer para as pessoas que elas têm que estar o tempo todo em alta performance, quando é humanamente impossível, ou não seria natural uma hora eu focar mais na saúde, outra hora mais no trabalho, outra hora mais na família? Isso faz sentido esse discurso? Ou a gente está muito superficial em relação à performance? Carol, perfeito. Assim, ó, a alta performance, acho que é o que a gente já escutou, né? O Thiago falou sobre isso quando a gente escuta clichê, é sobre a história de sucesso. Cara, o que é sucesso pra você? Pô, sucesso pra mim... Eu já tive essa personificação todinha. Sempre que me conhece fala sobre isso, que eu falo sobre esse tema, eu já contei essa história. Eu buscava minha filha na escola, levava e buscava lá na minha poberna em Águas Claras. Eu olhava um cara que ele chegava numa Evoque, assim, toda Evoque invocada, de terno, gravata. O cara era fino, velho, mas vestia Armani, vestia um negócio assim... Isso era sucesso. O cara exalava sucesso. E eu falava, porra, bicho, isso que é sucesso, brother. É isso que eu quero pra minha vida. E eu ficava isso na minha cabeça. Isso é sucesso, isso é sucesso. E você tinha razão. Até um dia, eu começar a continuar indo na escola e tal, e começar a ver um cara, tipo a blusa do Thiagão, assim, ó, e o cara de bermuda e chinelo. 4h30, 5 horas da tarde, buscando a filha. Falei, como é que esse maluco, uma hora dessa, malhando na hora de madame... É isso, né? A tia do Pilates. A tia do Pilates. Como é que um cara desse tá de chinelo, bermuda, todo, né, na paisana, e tá buscando uma pessoa na mesma escola, teoricamente, tá, gente? De novo, né? Não é regra, mas é um círculo social muito próximo, né? Paga a mesma mensalidade, o mesmo valor, do cara engravatado e do cara com chinela havaiana e bermuda numa hora de trabalho. Eu falei, o cara tá de férias. Só que 6 meses esse maluco de férias. O que é sucesso? Herdeiro, ele é herdeiro. O que é sucesso? É o cara engravatado ou é o cara que tá sendo bom vivan, entendeu? Sim. Alta performance é isso. O que é alta performance? Alta performance é subjetivo, cara. Alta performance é todos os dias malhar. Eu vou falar pra vocês, eu tô vendo muito negócio de atividade e tal. 95%... Atividade física? 95% da população faz menos de 18 minutos de atividade físicas por dia. Atividade física diária. O vidro elétrico... E você sabia que você precisa fazer 2 horas por semana de cardio, tipo, nível 2, pra não ser broxa. Tipo, essa é uma informação super importante. Caraca, olha aí, ó. O fato de eu estar lá em último lugar não quer dizer Não quer dizer nada. Eu não sei por que você jogou não tinha lembrado desse... Você bebeu também? Não tinha lembrado disso. Meu Carol não Deus, bebe, eu ofereci porque ela não Mas o bebe. que eu te fiz? A gente tá junto lá desde agosto, eu tô em último. 30 minutos. Senhoras e senhores, vinheta na tela. Vamos para o Pod Porque é Bom. E se você tá curtindo esse episódio até aqui, semana que vem sai a segunda parte com o Pod Porque é Bom.